Boa noite, pessoal, que entrou agora. Hoje a apresentação do texto Consumo das Mulheres no E-Commerce durante a pandemia da Covid-19, características, influências e desafios, da Evange Elias Assis e da Clotilde Pérez. E hoje a apresentação fica pela Tice. Vamos lá, Tice. Pois é, gente. Boa noite, todo mundo que está aí, né? Todas, todos, todes. Bom, primeiro de tudo, quero contextualizar o texto, né? Esse é um artigo que ele foi apresentado no Intercom de 2020. Foi uma edição virtual, né? Do Congresso. Aconteceu no final de 2020, em dezembro mesmo, certo? Então, quando elas tratam, né, as duas autoras, falam de consumo de mulheres no e-commerce durante a pandemia, certo? A gente está falando de um momento esse artigo ele foi desenvolvido bem no meio da pandemia, certo? Assim, bem tipo, aliás, eu acho que nem no meio, bem assim, a gente ainda estava bem se acostumando ainda com tudo, né? Então, tipo, elas publicarem em dezembro de 2020. Você imagina que isso aí deve ter levado, tipo, se a gente contar aí mais ou menos 2 meses antes, tá entendendo? Outubro, então a gente começou a pandemia em março, né? Não é tanto tempo para a gente entender nada. E por que eu estou contextualizando isso, certo? Porque quando eu comecei a ler o artigo, eu fiquei com uma sensação de tipo, meu, isso aqui é meio básico, sabe? Assim, é mais simples e tudo, mas aí eu lembrei também de um artigo que eu publiquei, inclusive com a Silvia, em coautoria com a Silvia, exatamente do primeiro ano da pandemia, em 2020. Ele foi publicado exatamente em dezembro de 2020 e ele foi desenvolvido assim, tipo, julho, mais ou menos, agosto, ele demorou a ser publicado, mas então e eu vou ler esse artigo hoje, foi o primeiro artigo que eu publiquei, né? E eu até brinco, meu, eu não teria escrito aquilo, assim, eu teria feito várias coisas diferentes. Para mim, esse artigo que eu publiquei, ele é super raso, tá entendendo? Então, como a gente não tinha tanta coisa para pesquisar assim, eu acho até ousado, assim, o trabalho de publicar, né, de pesquisar sobre um evento que está ao passo que ele estava acontecendo, né? Então, eu vou trazer aqui alguns dados, eu vou, assim, falar mesmo sobre o que tem dentro, sobre o conteúdo do artigo, certo? Mas aí eu abro para discussão que a gente dá uma atualizada, quem está pesquisando mais isso, que eu acho que o que vai enriquecer muito o encontro de hoje realmente vai ser a nossa discussão, certo? Eu não tenho uma apresentação, não precisei fazer uma apresentação, é uma coisa realmente mais straightforward, né? Assim, é bem direto o artigo, não é uma coisa que a gente, tipo, tá apresentando vários conceitos novos ou falando de autores que a gente não está acostumado a lidar. Então, eu vou passar aqui basicamente pelas ideias principais do artigo, certo? Depois vou mostrar para vocês só um complemento de uma pesquisa que eu fiz para complementar os dados, exatamente para tentar dar uma atualizada, como eu estou falando, e depois a gente entra na discussão, tá certo? Então, como a Jordana falou, o artigo chama Consumo das Mulheres no E-Commerce durante a pandemia da Covid-19. Aí ela trata de características, influências e desafios, certo? São duas professoras, são duas autoras, são duas professoras da PUC, certo? Não, mentira, uma da PUC e uma da USP. E elas começam, óbvio, com uma introdução, né? Então, contextualizando que o e-commerce, tipo, contextualizando o comércio dentro do ambiente virtual, né? Então, elas comentam que em 2015 foi a primeira vez que a quantidade de mulheres comprando na internet superou a quantidade de homens, né? Então, 2015 aí. Então, entre as mulheres, 67% compraram online, enquanto esses homens chegou a 65%. Era bastante pequena a diferença, né? Mas realmente superou aí as mulheres realmente encabeçando o principal grupo de consumidores do comércio online, né? Então, continua contextualizando, né, a questão da pandemia, de que a gente sofreu aquela questão dos isolamentos, não isolamentos, né, mas de
limitação do convívio, muito comércio fechado, né? Comércios e serviços fechados e tudo, e que teve realmente uma valorização aí circunstancial do e-commerce, né? Do comércio pela internet, mediado pela internet. Então, elas comentam que as vendas online já vinham crescendo, né, e se identificaram impulsionadas pelo isolamento social, né? Aí aumentou os pedidos em todas as regiões. E segundo a McKinsey Company, né, que é uma das consultorias que elas citam, cerca de 40% dos brasileiros, e isso elas estão usando no presente, como eu falei, elas estavam em dezembro, isso aí foi publicado em dezembro de 2020, cerca de 40% dos brasileiros estão fazendo mais compras online durante a Covid, apesar do corte de gastos, porque a gente sabe que muita gente ficou em situação bem difícil economicamente, né? Muita gente perdeu o emprego, mas apesar disso aumentou a compra pela internet, porque até coisas de subsistência a gente estava comprando pela internet, né? E aproximadamente também 40% pretendem fazer mais compras online pós-Covid. Então, vai ter um momento lá que elas vão falar realmente dos hábitos que foram inerentes à pandemia ou eles se afloraram durante a pandemia e que as pessoas estavam apontando naquele momento um desejo de continuar mantendo aqueles hábitos, fossem de consumos ou fossem sociais ou de caráter psicológico, certo? Aí elas começam também nessa introdução, elas já dão um spoiler aqui, né? A gente sabe como é que isso funciona nos artigos. Mas elas dão um spoiler que realmente há uma lacuna no que se refere à análise dos fatores, né? Do consumo feminino no e-commerce. Não tem ainda uma literatura robusta que aponte e defina com bastante contundência o que determina, o que influencia, o que leva as mulheres a comprarem no e-commerce, né? Então, a gente vai, mais adiante, vamos falar de coisas que influenciam o consumo como um todo, vamos falar do contexto de internet, certo? Mas elas especificam, elas já alertam que não há estudos realmente preponderantes sobre o consumo de mulheres. Então, até o consumo de mulheres no e-commerce. Então, já fica a dica aí também, tem um nicho aí para a gente falar disso. E só um detalhe que eu esqueci de falar, essa pesquisa, pelo resumo delas, não sei se vocês chegaram a ler todo esse artigo, esse artigo, elas falam que é como se fosse a primeira parte do artigo que elas estão publicando, a pesquisa que elas vão publicar, que elas estão desenvolvendo, e a primeira parte, que é essa que a gente está estudando, é realmente bibliográfica e exploratória, certo? A pesquisa de campo elas iam desenvolver no segundo momento. Então, o que a gente vai ver aqui é realmente mais uma revisão bibliográfica e de caráter exploratório, né? Continuando. Trazem citações básicas de Castells, falando para justificar, assim, teoricamente, que realmente a comunicação na internet é um fenômeno social recente, né? Essa obra de Castells é de 99, que ele fala isso, e que para pesquisa acadêmica ainda não chegou realmente a conclusões sólidas, que é exatamente o que eu estava explicando agora há pouco, né? Aí elas partem para a segunda parte do artigo, que elas falam sobre o consumo, suas relações e influências, né? Então, elas começam a citar realmente Campbell, McCracken, que falam todos sobre a evolução do consumo como um todo, a teoria do consumo, né? Então, tem uma parte aqui que elas falam, por meio do consumo, os indivíduos podem descobrir quem são e combater o seu senso de insegurança ontológica, que é de Campbell, né? Aí que o McCracken, ele reforça isso também, né? E que o consumo, ele pode comunicar tanto a delicadeza feminina quanto a força masculina, isso entre aspas, né? Porque é uma obra que tá, tipo assim, a gente não está considerando padrões de gênero exatamente ali, na do McCracken, né? Que é focada realmente na teoria do consumo, né? Aí, mas que também, para além de gênero, pode denotar o consumo, né? Nos denota questões de classe social, de status, essas coisas. Então, realmente, falando sobre a teoria do consumo, né? Sobre o básico da teoria do consumo. Então, Campbell também mantém-se nessa obra de Campbell, né? Sugere que talvez o fazer compras poderia ser visto como o processo pelo qual os indivíduos resolvem o problema de identidade pessoal. E que McCracken também respalda isso.
mas que junto com as novas tecnologias, aí já entra no Jenkins, né? Aquela obra dele que a gente já viu, acho que no semestre passado, né? Os meninos, o Laurindo e o Túlio falaram a não sei o que da convergência, como é o nome? Cultura da convergência, né? Isso, E cultura da aí, convergência. isso, pois é. Aí que com essas novas tecnologias, exatamente porque a gente está encarando o consumo como algo que resolve o problema de identidade pessoal, né? A gente, Ancline também fala isso, o consumo que a gente virar um cidadão, tá entendendo? A gente vira um cidadão dentro de uma cultura, né? Então, todas essas teorias de consumo, aí elas enveredam ali por Jenkins, né, para falar que as empresas agora, nesse momento, com essas novas tecnologias, exatamente com essa cultura da convergência, elas talvez sejam obrigadas a renegociar sua relação com os consumidores. Por quê? Porque agora está muito mais uma via de mão dupla, né? Você tem muito mais opção, você tem muito mais voz como consumidor, você tem como se angariar informação de muito mais meios do que só a promoção feita em uma via vertical, né? Tudo isso não é novidade para a gente já vem discutindo isso há bastante tempo, a gente estuda as teorias de consumo, a gente estuda a contemporaneidade do consumo também, então não é nada novo, realmente. Eu estou passando aqui realmente descrevendo o artigo, como eu falei para vocês. E que existe realmente, nesse momento, a tendência de customização dos bens ofertados no mercado. Isso ainda não, de novo, não é adentrando muito na pandemia, né? Elas não estão falando exatamente da pandemia, estão falando do consumo como um todo, né? Então, que essa tendência de customização, né, que a gente sai ali, Lipovetsky, que fala disso também, a gente sai ali do consumo de massa, com aqueles do Fordismo, né, e começa a entrar na terceira fase do consumo, segundo Lipovetsky, né, que é exatamente a necessidade da criação, onde surge a criação das marcas, e que os produtos ficam cada vez mais customizados, você começa a querer se diferenciar através do consumo, que é exatamente o que já foi, o que elas já contextualizaram anteriormente no artigo, né? Aí elas falam que é preciso dar aos produtos, aí já é Baudrillard, né? Elas citam, é preciso dar aos produtos ressonância que os individualizem, dotar-lhes de associações e de imagens, dar-lhes significações em numerosos níveis, se quisermos que se vendam bem e suscitem apegos afetivos expressos pela fidelidade a uma marca. Então, é exatamente isso que eu estava falando, né? O surgimento das marcas, a customização de produtos, você buscando o consumo exatamente como um motor da sua identificação na sociedade, né? E aí a individualização, eu puxo um pouquinho para o que eu pesquiso também, já fala sobre o neoliberalismo, individualização e neoliberalismo, como o neoliberalismo ele pressupõe a ordem neoliberal na qual a gente vive, né? Como o capitalismo impôs essa ordem liberal à nossa cultura, à nossa sociedade, de forma a nos atomizar e a gente querer se diferenciar cada vez mais, a gente querer se individualizar cada vez mais. Individualizando-nos, a gente se afasta um dos outros, aí eles combatem as coletividades. Então, é tudo meio amarrado dessa forma, né? A evolução das marcas, a evolução da teoria do consumo, a evolução do neoliberalismo, da saída de um estado de bem-estar social naquela mesma época, né? Então, continuando aqui, ainda falando da cultura da convergência, eles falam que as propriedades intrínsecas do computador impulsionaram cada vez mais essa descentralização e a personalização. Então, também, além de todas essas coisas que a gente está falando aqui, né, da evolução da teoria do consumo, do neoliberalismo, de um momento de mudança econômica e política no mundo, né, fala também que as novas tecnologias elas aparecem aí, exatamente já enveredando, já se encaminhando para falar de e-commerce, do consumo já voltado para a internet, como as tecnologias elas mediam isso e fizeram realmente uma revolução, né, aspas, a forma de consumir, né? O ato de personalização parece, na prática, um esforço de deslocar o significado do mundo próprio do indivíduo para o bem recém-comprado, né? Então, a gente até
traz aí uma problemática também do quanto que a gente está se valendo de coisas, né, de bens materiais, para achar a nossa própria identidade, né. Então, já passando para outra parte do artigo, continuando, a gente vai aqui sobre as influências na decisão de compra online e os impactos da Covid-19, né? Então, elas entram aqui no que leva as pessoas a decidirem fazer a compra. Como é que o consumidor decide comprar? O que leva quais são os fatores que influem nessa tomada de decisão, né? Elas dividem em 3 categorias: diferenças individuais, influências ambientais e processos psicológicos. Elas listam aqui, né, bem en passant, realmente, que diferenças individuais se referem a demografia, psicografia, valores e personalidade, recursos, motivação, conhecimento e atitudes. Então, é uma coisa realmente bem nossa, bem da nossa personalidade, exatamente, que são as diferenças individuais, né? Aí, quando de influências ambientais, elas falam de cultura, de classe social, de família, influências pessoais e situação. Finalmente, quando elas falam dos processos psicológicos, elas se referem ao processamento de informação, aprendizagem, mudança de comportamento e atitude. E essas psicológicas, elas são importantes porque mais na frente elas mostram um gráfico que exatamente, e trazem um dado que exatamente a forma como a gente se comporta, como a gente aprende, como é que a gente processa informação, como isso é um dos fatores preponderantes que vão motivar, influenciar potencialmente o consumo, estão motivando, né, no caso que elas estavam falando, e a gente vê que isso realmente aconteceu hoje, a gente olhando para trás há 3 anos já, né, quase isso, como é que isso realmente se tornou factual dos comportamentos da pandemia, né, no consumo da pandemia, durante a pandemia. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem só a questão da... Opa, desculpa. Isso aqui que eu quero. Meu Deus. Tela cheia, pronto. Vou compartilhar aqui. Pronto. Eu vou muito respaldar o que elas estão falando lá, gente. As mulheres com dificuldade de mexer na internet. Mas é isso. Faz tempo que eu não faço muita chamada de vídeo. Aí aqui, ó, principais pesquisas. Vocês estão vendo? Só me dá um alôzinho aqui, eu vou voltar para cá para ver se vocês estão vendo. Então, né? Sim, Tia, estamos vendo sim. Massa. Então, aqui as principais pesquisas sobre os fatores que afetam a intenção de compra online, né? Vocês veem aqui que elas fazem uma revisão bibliográfica, como eu falei, né? Aqui os autores, aqui os países nas quais essas pesquisas foram realizadas e aqui os fatores, literalmente, né, que afetam a intenção de compra. Então, a gente tem fatores como conveniência, o ambiente virtual, é importante aqui, apontado no Brasil, né, o design do site, ou UX, né, como a gente chama, User Experience, a promoção, o design do site, promoção, design do site. A gente vê que isso se repete, né, porque lá na frente vai ser falado até a forma, como é que você facilita, ou se uma experiência de compra ela é facilitada ou ela é mais trabalhosa, e isso influencia muito, né, na hora de você comprar. Então, aqui, ó, confiança online também, né, promoções personalizadas, a gente está vendo aqui que promoção, design do site, segurança, essas coisas, facilidade de uso, que no final das contas vai ser UX também, dependendo da plataforma que você usa, se for um e-commerce dentro de uma rede social, ou se for um site, né, alguma coisa assim, uma plataforma que você lança, um aplicativo. Então, é isso. Era o que eu queria mostrar para vocês, essa tabela, e agora a gente segue aqui. Vocês querem... Não sei o que é melhor, eu acho que eu vou deixar aberto aqui para vocês verem o que eu marquei, e até tem gente que é mais visual, consegue acompanhar lendo, né? Vou deixar aberto aqui. Existem 4 contextos principais, né, que afetam os hábitos do consumidor, segundo elas, que é a mudança no contexto social por eventos de vida, a tecnologia, que é... Se a gente pensar hoje, o negócio do smartphone, né, porque mais na frente eles trazem dados sobre e-mobile, né, o comércio e-mobile, que é o comércio realmente feito por tablets e smartphones.
diminuiu muito, pelo menos, e eu sou, tipo assim, pelo menos para mim, elas trazem isso aqui, né? É muito latente como a gente passou realmente a comprar coisas pelo telefone. E isso, claro, plataformas como iFood, essas coisas são inerentemente mobile, né? Mas mesmo lojas que eu costumava comprar no desktop ou no notebook, alguma coisa assim, né? A gente foi substituído pelo iPad, sabe? Assim, pelo tablet, foi substituído por um smartphone. Então, a tecnologia, ela muda muito a evolução tecnológica, elas querem trazer isso, né? Que influencia muito nos hábitos de consumo. Aí aqui as normas e regulações relacionadas a espaços públicos e compartilhados, aí entra o desconsumo de produtos não saudáveis, por exemplo, e realmente o aumento de consumo de máscara, de álcool gel, tá faltando álcool gel, tinha um artigo que, quando eu estava fazendo esse artigo que eu falei que eu publiquei em 2020, né, tinha um artigo que é I trade diamonds for toilet paper. Eu troco diamantes por papel higiênico, porque tinha uma loucura que a gente ia ter um desabastecimento, né? A galera começou a estocar papel higiênico, as coisas assim, né? E os desastres, outra coisa que exatamente da mesma forma também, desastres naturais como terremotos, furacões e pandemias globais, incluindo a pandemia da Covid-19, né? Então, estima-se que hoje 75% de todas as mulheres com filhos em casa trabalham em tempo integral, então a gente sabe que é a terceira jornada, né, o famoso terceiro turno, né, e a escassez de tempo resultou em consumidores fazendo pedidos online para receber em casa, e uma das coisas facilitadoras disso é que você consegue fazer um pedido online enquanto está lavando a roupa, enquanto a carne está cozinhando. Então, isso para a mulher é muito importante. Para a mulher que é também, além de chefe do lar, economicamente falando, ela é responsável pelas tarefas do lar também, né? Então, 8 efeitos... Aí eu vou entrar naquele quadro, né, que eu disse que a questão da informação ia aparecer, porque elas trazem essa figura do impacto imediato da Covid-19 no comportamento de consumo. Então, são 8 efeitos imediatos, certo? Aqui, que é a acumulação, a improvisação, a demanda reprimida, exatamente. Aí você, embracing, né? Abraçar, trazer para si, adotar a tecnologia digital. Aí as lojas que chegam até você, então o foco no delivery, né? E as linhas meio embaçadas, as fronteiras embaçadas entre o que é trabalho e o que é casa, porque a gente não tinha mais horário. Teve gente que achou ótimo voltar para o virtual, porque aí você tinha um horário para o presencial depois que você tinha um horário de trabalho, porque em casa bagunça tudo, né? Reuniões de famílias e amigos, né? Que levavam você a fazer compras para aquelas reuniões, compras online, já que não estava tendo o presencial, e a descoberta de novos talentos. Quem não tentou fazer um pão na pandemia? Quem não tentou fazer um bolo na pandemia? Né? Mas isso para outras pessoas, realmente para algumas pessoas, por exemplo, a questão de baking, né? de padaria, de panificação, isso virou realmente uma coisa mais assim, maior, né? Então, aqui, acumulação, aquilo que eu falei do papel higiênico, consumidores estão estocando produtos essenciais para o dia a dia. Improvisação, o que é a improvisação? Os consumidores aprendem a improvisar quando há restrições. O processo, hábitos existentes são descartados e novas formas de consumo são criadas. Desencadeou a criatividade e a resiliência dos consumidores para atividades ligadas à tradição, como casamentos e serviços funerários. Eu fui uma que, infelizmente, participei de uma missa de corpo presente, eu não sei se o corpo estava presente, eu não sei nem sei como é que foi isso, mas uma celebração, um velório, né, online, né, casamento também, participei de chá de lingerie online. Então, esse é o ponto da improvisação, e como isso impactou durante a Covid o consumo, né. A demanda reprimida, a gente sabe, né, como é que funciona bem, já não é realmente uma novidade para a gente. Então, tendência geral é adiar a compra e o consumo. Então, uma vez que... E aí ela fala aqui, traz aqui, né, associada a bem duráveis como automóveis e residências, e depois a gente viu realmente a valorização, até por uma questão de crise econômica, valorização dos usados, e isso também é um resultado da demanda reprimida, né?
a moda, eu pesquiso moda, né? Então a gente viu as tendências, tudo muito brilho, tudo muito colorido. Então isso era uma demanda reprimida da gente que tinha passado anos usando pijama o dia inteiro, praticamente, a roupa de casa, né? Então, a gente abraçou também a tecnologia digital, né, por necessidade, tudo, novas tecnologias, novos serviços de plataforma de vídeo e tudo, aprender a participar de reuniões com amigos e tal, consulta. Até hoje, uma das coisas que eu continuo usando são as consultas de urgência da Unimed, que criou esse serviço durante a pandemia, e quando é uma coisa mais simples, assim, que eu estou precisando de uma receita de um remédio, alguma coisa, até hoje eu tenho utilizado. E é uma coisa que me facilita ir à farmácia e fazer o consumo daquele medicamento, né? Então, a loja que chega em casa, então, realmente, a questão do delivery aí, esmaecimento dos limites da vida profissional, como a gente já falou, e reuniões com amigos e familiares, de impacto do coronavírus, e entrar em contato com amigos e familiares distantes. Algumas pessoas que eram distantes da gente acabaram se tornando mais próximas e vice-versa. Gente que estava muito no seu dia a dia, mas que você convivia mais e tinha mais contato ali, porque você estava próximo presencialmente, né? Então, aconteceu muito isso, a mudança, né, nessas dinâmicas pessoais também, e isso influencia no consumo, porque você você muda o seu círculo de amizades, o seu ciclo de convivência, né? Seu ciclo de convivência. É a descoberta do talento, experimentaram receitas, praticaram seu talento, experimentaram maneiras novas e criativas de tocar música, aí comentou, né? Aí a gente entra aqui realmente aqui quando elas concluem, né? Quando elas concluem essa sessão, elas dizem assim, que o que era uma alternativa periférica ao hábito existente agora se torna o central e o hábito existente torna-se periférico. O que ela quer dizer com isso? É o que a gente está fazendo aqui. Esse grupo ele surgiu, realmente eu acho que ainda não tinha liberado completamente, né? Mas ele surgiu online e ele continua online porque ele deixou o online, né, a aula online, o EAD, ele deixou de ser realmente só um comportamento periférico. Ele passou a ser preponderante, ele passou a ser central de algumas formas, né? Porque essa é a herança da pandemia, da condição a qual a pandemia nos submeteu, né? A gente teve que improvisar, como elas falam, a gente teve que abraçar as tecnologias, a gente teve uma mudança contundente realmente na nossa sociabilidade, então a gente transformou a forma de viver, né, atualmente. Elas trazem isso. Aí trazem aqui a terceira parte do artigo, a explosão do e-commerce no Brasil e a participação crescente das mulheres. Os consumidores mudam constantemente de um canal para outro, seja online ou offline, mas eles querem ter uma experiência de compra contínua uniforme. E aí eu remonto, né, aquela ideia, aquela alusão que elas fizeram daquela tabela como chama? De revisão bibliográfica, né, que o design do site, as plataformas, as facilidades de compra e tudo, é tudo voltado exatamente para essa experiência contínua e uniforme de compra. Então, aqui mencionam aqui que o desafio dos analistas de consumo, né, que seríamos nós aqui, eu acho, nesse contexto da gente, né, conhecer se situações de compra são trabalhosas ou divertidas para determinados grupos de consumidores. Aí vai na investigação do público, no entendimento do público, nas pesquisas que a gente faz, nos questionários, no mapeamento realmente da experiência de compra. Eu não sei quantos sites tem, aqueles sites que a gente faz bota um monte de coisa no carrinho e desiste, tá entendendo? Às vezes, por que você desiste? É porque você não vai comprar mesmo? É porque teve alguma coisa que te levou a não seguir com aquela compra, a não terminar aquela compra. Então, mapeamento desse negócio, né? Mapeamento desse processo de compra é importante para a gente compreender o consumo online. E a gente tem todas as ferramentas hoje em dia para isso, né? Os cookies estão aí em todos os sites para isso, né? Então, aqui eles trazem os dados mais qualitativos, né? Exatamente para a gente entender como é que foi a evolução do consumo do e-commerce, né? No Brasil. Então, o e-commerce cresceu 16%
em 2019, então ele já vinha realmente nessa onda de crescimento, né? E faturou cerca de 4 vezes mais do que em 2010, então você está aí vendo 4 vezes em menos de uma década, né? O crescimento do e-commerce, exatamente todos aqueles fatores que a gente já citou, inclusive, principalmente pela evolução das tecnologias, né? Em 2019 foram 10,7 milhões de novos consumidores online em relação a 2018, né? E há que se destacar que em novembro de 2019, que eu tinha falado que ia aparecer, né, as vendas mobile e-commerce superaram as vendas. Aí eu vou trazer aqui para vocês que eu pesquisei só para a gente atualizar esses dados. Como eles falam aqui de 2018 para 2019, porque essa pesquisa foi feita em 2020, né? E aí eu trago aqui super informal, certo? O birô de pesquisa, né, a consultoria que aparece nesses artigos que eu pesquisei é o mesmo, é o Nielsen e a IBIT, um negócio assim. Mas é o mesmo que elas usam na metodologia lá do artigo. Só que é super informal aqui, foi só uma pesquisa muito rápida, assim, tudo, então eu não abri os relatórios, né? Mas aqui, uma pesquisa da Mastercard, o e-commerce brasileiro apresentou crescimento de 75% de 2019 para 2020, exatamente quando teve o boom, né, do consumo, então 75% é muita coisa, né, gente? E o estudo tal aqui indicou 48% de crescimento de 2020 para 2021. A gente teve um boom aqui, lógico, movido pela pandemia, principalmente pela instauração da pandemia, né, dos isolamentos sociais, mas a gente vê que continuou crescendo de 2020 para 2021. No mesmo período, as vendas do e-commerce cresceram 35,36%. O crescimento de 75% é isso mesmo. Então, aqui esse artigo, ele traz exatamente de 2019 para 2020 e 2020 para 2021. E, finalmente, eu consegui mais um aqui, que fala que o e-commerce, ele tem alta de 24% no número de consumidores e fatura 262 bilhões em 2022, que é o recorde do setor. Então, se a gente vê que ele continua crescendo, e aqui ele traz, né, em um negócio da consolidação, tá aqui, a mesma empresa que elas pesquisam ali, o mesmo relatório que elas pesquisam no artigo, é Nielsen, IQ e BIT, que ela diz que o setor continua crescendo, né, cadê a consolidação, esse aqui, é o ticket médio, não, tá aqui, cadê? Tá aqui. Considerando o ticket médio ponderado nas 5 categorias, o valor era de 720 em 2021 e passou a ser 259 em 2022. No e-commerce, né, uma queda de 64%. Mas que... Ai, gente, tem uma informação aqui que ela diz que apesar do e-ticket ter diminuído, mas ele continua crescendo, as pessoas continuam comprando, né? Ai, gente, cadê? Shit. Tá aqui. O resultado do ticket médio teve queda de 7,5% em relação a 2021, assim como a alta dos pedidos. Então, é exatamente isso. Acabou diminuindo o ticket médio, porque mudou a categoria de compras, eles falam mais, eu posso mandar esses links para vocês só aprofundarem, se vocês quiserem, né, na leitura, ou até ir atrás de baixar o relatório inteiro, mas a quantidade de pedidos continuou crescendo. Então, isso denota que realmente o e-commerce ele continua em alta, desde 2015, lá que a gente estava vendo, não, 2010, né, que tinha crescido até 2019 e continuou crescendo, deu um boom em 2019 para 2020 e continua crescendo ainda até agora, até 2022, que foi quando a gente teve a consolidação dos números, né? Aí, elas já adiantaram para a gente, né, que não tinha exatamente ainda muita literatura que falasse sobre o consumo especificamente das mulheres, né? Mas elas trazem que a ocorrência de mulheres comprando online está progressivamente aumentando, mas pouco sabe se a diferença o que leva
a essa crescente das mulheres ultrapassando os homens comprando online, né? Então, os estudos disponíveis ainda apresentam informação contraditória e inconsistente. Aí aqui é algo que eu acho legal isso aqui, né? O segmento de beleza concentrou 32,4% das vendas, seguido de eletrônica e informática, e 19,7% moda e acessórios. Então, é beleza, eletrônicos e moda. Então, eu acho que faz bastante sentido, né? Para o meio das mulheres. E pensando que um dos principais pontos listados lá naquela tabela primeira que a gente viu, né, sobre os fatores que influenciam o consumo, né, era o consumo online, era promoção, e eles consideram, por exemplo, influencers, o marketing de influência como parte da promoção, né, então a gente tem aí influência de beleza, tem dando na canela, né, de tanto oferecendo produto, e agora dermatologista vira influência de beleza, então faz bastante sentido. Eu acho que, assim, mesmo na casualidade, a gente consegue enxergar isso muito bem. Então, benefícios, aquelas já entram realmente nas influências do consumo pelo e-commerce. Então, quais são os benefícios e riscos percebidos na compra, né, na compra online? Então, aí fala da conveniência, da variedade, qualidade de produtos, informações úteis sobre os produtos, que às vezes a gente não tem, chega numa loja, não é tão bem informado acerca de um produto por um vendedor, que não esteja bem treinado, quanto você pegando uma review de um produto online, ou a descrição do produto no site que você consegue ler com atenção, né? Facilidade de realizar pedidos, meu site, plataformas como iFood, Uber, que é serviço, né? Mas Amazon também, cartão de crédito da gente fica lá e danem-se os dados, né? Porque exatamente gera uma conveniência, gera uma facilidade de realizar o pedido. Pelo menos eu já mandei danem-se os dados, né? Mas é a facilidade de contatar, porque esses marketplaces eles têm interesse de mostrar quais são os varejistas que você pode fazer uma reclamação ou pedir para mudar alguma coisa, ou exatamente, então tem isso aí, né? Todos esses são os benefícios e riscos percebidos na compra. Então é isso aqui que elas trazem, mas o impacto da conveniência para a adoção do e-commerce realmente foi o mais preponderante que elas trazem aqui. Enquanto a percepção de risco, eu estou destacando realmente o que me saltou mais aos olhos, né? Então, quanto à percepção de risco, né, online, aí a gente entra mais numa questão de gênero, que as mulheres, as pessoas mais velhas, né, de gerações mais antigas, que não são, né, como é que chamam, nativos digitais, né, e os que não têm formação superior, vide a dificuldade de lidar com a tecnologia, eles sentem um receio um pouco maior de fazer compras online, né? Isso também varia de acordo com o produto, com esse mesmo grupo, certo? Tipo de produto. Então, observou-se maior necessidade de testá-lo. As mulheres, os mais velhos que gostam de provar a roupa, de pegar, né, de ter aquela coisa física na mão, aquela sensação realmente material, né? E quem tem dificuldade de lidar com a tecnologia também sente mais dificuldade, acha que isso é um fator de risco na hora de comprar. Então, a conveniência foi percebida acima da média como um fator, né, de risco aqui, né, que ela traz, como foi que ela chamou? Benefício, né? Como a gente já falou, entre o público, no público entre 26 e 40 anos, né? E o preço-custo realmente que essa aqui é uma informação curiosa, né? Os homens, elas percebem mais vantagem quanto aos preços, né? As mulheres, como se a mulher não pensasse muito no custo-benefício. Não é verdade, não é isso. A informação é afirmativa, né? Que os homens percebem maiores vantagens quanto aos preços comprando online. E quanto à marca, as mulheres e os indivíduos acima de 26 anos também valorizam o fato de reconhecer a marca para comprarem online. Então, é uma marca que já conhece fisicamente, então aquilo ali, ou então já está no seu top of mind ali, então aquilo ali, a marca vai fazer diferença para você comprar.
Então, aqui, Schallenberger e Schneider também falam que os modais de entrega influenciam no processo de decisão de compra, né? Relacionando aí a agilidade e eficiência do produto, e que essa pesquisa feita, as mulheres disseram que isso influencia, sim, no consumo, né, delas, nas plataformas digitais, né, no caso, a agilidade e eficiência da entrega, e eram 94% das respondentes. Mulheres no consumo de moda via e-commerce, né, em Mariano et al. Inovação de moda, realmente, confiança e risco percebido impactam 62% no consumo online, sendo que o mais importante é a inovação de moda. Então, às vezes, no físico, né, nas vitrines, a gente vai passando no shopping, a gente vê muita coisa repetida, assim, muitas tendências que estão ali no shopping, quando chega já ali na ponta, né, no ponto de venda, né, acaba se repetindo muita coisa, e quando você consegue na internet, você consegue ver muito mais coisas muito mais diferentes. O algoritmo está aí para mostrar muito mais do que você quer, do que entender as suas preferências, né, e você acaba valorizando mais a inovação de moda, as mulheres, no caso aqui, né. Aí elas passam por um momento de procedimentos metodológicos. E o que eu tirei mais das considerações finais, né, que elas trouxeram, é exatamente que certos hábitos de consumo podem voltar ao normal quando a pandemia acabar, isso, reiterando que isso é em dezembro de 2020. Contudo, segundo Seth, é possível que os consumidores julguem mais proveitoso manter novos hábitos, como trabalhar, estudar e fazer compras em casa. Aí eu levanto realmente a discussão acerca de o que ficou da pandemia para vocês, tá entendendo? Eu acho que a gente podia dar um pontapé e ver o que vocês entendem que ao redor de vocês, no meio de vocês, ficou mais desses hábitos de consumo da pandemia. E é bem legal, o artigo é super simples, certo? Acho que eu levei até mais tempo do que eu pensava que ia levar para falar, mas eu espero que tenha dado para entender mais ou menos do que as autoras falam, né, e do que está contido ali. E eu agradeço, meu povo, pela atenção e pela oportunidade, por esse espaço. Arrasou, Tícia. Muito bem. Mulher, assim, pra mim, ficou da pandemia, tipo, porque eu já era consumidora online, já comprava online desde 2006, que eu compro online. Desde 2006. Early adopter, né? Total. Sempre comecei comprando livros, né? Submarino. Então, Submarino era o lugar onde eu comprava. Então, não, Submarino, foi de Submarino. Foi de Submarino, né? Então, comecei comprando livros. E na pandemia, pra mim, não foi novidade consumir. Agora foi novidade certos tipos de coisas. Tipo, eu nunca tinha comprado, por exemplo, comida online, nem produtos de limpeza, esse tipo de coisa eu nunca tinha comprado. Roupa eu continuo sem comprar porque roupa pra mim tem que ser ali, fisicamente, tem que provar e tal, essa coisa toda. Mas todo o resto, total adepta a comprar online, tudo. Comida do cachorro, a Amazon já me avisa aqui na Alexa, ela já me avisa, já tá na hora de comprar petisco tal, não sei o quê. Então, pra mim... E tem um negócio na Amazon, né, das compras recorrentes, que você acaba ganhando desconto, né, então eles já motivam também, já tem né, essa máquina desse dispositivo para você continuar comprando, né, então isso também, eu acho que a evolução das plataformas realmente, exatamente, como eu falei, da user experience, né, da UX, do mapeamento de venda, essas coisas, isso motiva que esse setor continue crescendo, né, mesmo depois da pandemia, do boom da pandemia. Sim, sim. Essa questão de conferências online, né, encontros online, também foi uma coisa que veio para ficar, acredito que para todo mundo, né, é muito mais cômodo. Um grupo desse aqui, talvez, se fosse presencial, não tivesse tanta adesão, né? Totalmente. Quando tem ele online. Agora, assim, aqui em casa mudou também a questão dos meus pais. Meus pais eram muito resistentes a compras online. Minha mãe, não, você vai levar um golpe, não, Deus me livre, não sei o quê, não, vai ser roubada. E agora ela é super usuária da Shopee. Tudo ela é, ai, vou comprar na Shopee, tudo. Então, ficou bastante... a mãe também. A mãe, de vez em quando, manda assim, não dá pra pedir isso aí online, não? Alguma coisa que ela, não dá pra pedir isso online. Não tem na internet, não? Não tem na internet, exatamente. Já uma dessa.
Agora, uma coisa que eu comprei durante a pandemia e que eu parei de comprar, eu acho que realmente pela experiência de compra, foi vinho. Eu pedi aquelas assinaturas de vinho online e eu parei de comprar depois porque eu acho que eu gosto de ir no mercado e fazer aquela, olhar o rótulo e tentar ler, sabe? Isso é um negócio que realmente cresceu muito. Eu gastei muito dinheiro e eles mencionam, eu tô falando do vinho porque eles mencionam que tem gente que estudou o consumo de álcool e tabaco durante a pandemia. Também foi muito preponderante, né? Como é que as pessoas mudaram. Tinha gente bebendo todo dia, né? Meu, teve problema com isso e tudo. Sinistro. Então, realmente, o vinho foi uma coisa que eu passei a comprar online que eu não tinha esse hábito. Agora, era bom quem mais se manifestar aí? Quem mais tem umas ideias aí sobre consumo online? Sempre quem tem ótimas considerações é a Janice. Longe de mim querer te intimar a falar, Janice. Pois é, hoje eu tô calada, né? Hoje ela tá caladinha. Eu tava vendo esses dias uns artigos, estava procurando aqui agora para dar o nome mesmo, né? Porque esse consumo pós-pandemia, né? Ele está sendo investigado, né, ainda, né, as transformações, né, o que de fato fica, né, e aí eu vejo algumas incongruências entre resultados, né, ao passo em que as compras físicas, elas estão tendo novamente um aumento, né, segundo algumas pesquisas, que voltou um aumento de 32% em lojas físicas, mas alguns outros artigos falam, principalmente em relação ao consumo de moda. Eu vi, inclusive, uma pesquisa daquela ai, meu Deus, como é a sigla? WGSN? Isso, da WGSN, né? Falando que o varejo de moda físico, né? Ele vai ter que se reinventar bastante, porque o consumidor pós-pandemia, principalmente a consumidora, a mulher, né, ela se acostumou, foi uma barreira que foi ultrapassada dessa compra de moda, né, porque de fato a gente tem essa relação meio emocional mesmo do processo de compra, né, de buscar, de procurar roupa, de experimentar, de ver como ela cai no corpo, né, são vários fatores que a mulher, que nós mulheres, né, levamos em consideração quando dá a compra de moda, né, e que foi uma barreira que a gente transpôs na pandemia, tipo, eu quero comprar, né, e não tá podendo ir para o shopping, então vamos comprar aqui online, e ela descobriu esse mercado, né, a consumidora feminina descobriu esse mercado, né, se abriu de fato para ele, algumas empresas, de fato, elas conseguiram fazer uma migração da física para a logística, em termos de logística, né, do físico para o online muito bem, em termos de conseguir passar a segurança para a consumidora, de que se não for, a compra não for como ela quis, a roupa não ficou legal, ela vai poder trocar essa roupa facilmente, sem maiores dramas, né, eu acho, por exemplo, que a Dafit, principalmente as lojas locais, porque embora algumas Shopee você até tenha a opção, a Shein também, mas é um processo um pouquinho mais complicado, sendo que as lojas nacionais, elas têm uma logística reversa muito interessante. A Dafit pega na sua casa, você sequer vai até o correio, né? A Dafit, só para tu ter uma ideia do exemplo que você está dando, exatamente, eu mandei uma compra de volta antes de chegar lá, de acompanhar eu já tinha feito o pedido, ele já tinha autorizado, é muito bom, realmente. Tá? Isso é um protocolo, né? Assim, você não tem aquela coisa da loja, por que você não gostou? O que é que não ficou legal, né? Não, você não gostou, pronto, devolve. Né? Então, isso fez com que a consumidora rompesse uma barreira, e aí essa pesquisa da WGSN falava sobre a importância, então, das lojas físicas agora se reinventarem, né? Aproveitar esse momento em que o consumidor, no pós-pandemia, está tentando retomar essa vida, tipo, eu quero ter essa experiência de novo, mas se a experiência não for nova, né, ele não vai continuar comprando ali, porque ele sabe que a compra online, por exemplo,
por diversas vezes é financeiramente mais vantajosa, e o consumidor leva isso em consideração, ainda mais o consumidor brasileiro, né, com todos os problemas financeiros que a gente tem no país, né? Então, a loja física, se ela simplesmente se comporta como uma loja tal qual ela era antes da pandemia, sem uma experiência mais especializada, sem algo diferente para reconquistar esse consumidor, ele vai continuar comprando online, né? Embora, porque ela faz até uma diferença entre, por exemplo, a compra de livros que a Jordana colocou aí, né, que a gente de fato bate no preço, né? Quando você vai comprar um livro, é inevitável você olhar para. Eu, às vezes, gente, é feio até, né? Eu estou dentro da livraria e pesquiso o preço online. Quem nunca? E aí é tipo R$30 de diferença, às vezes 40, né? Em livrinhos simples, por exemplo, esses dias eu estava olhando uma coleção que a minha filha gosta, que é A Casa de 13 Andares, aí tem a de 21, a de 23, a de 50, é uma coleção imensa, de trocentos, não sei quantos andares, né? E na loja, cada livro estava a R$60, e na internet os livros 37. Não tem como competir, né? Então, a livraria, ela acaba não tendo esse poder de ter algo realmente muito atrativo, mas numa compra de moda, por exemplo, né, de vestuário, ela pode ser decidida na loja física, se de fato essa compra ela for repensada ali, assim, o processo de compra for repensado pelo lojista, tiver uma entrega interessante, uma experiência diferente, que convide essa consumidora, né, a permanecer ali, ter uma experiência positiva de compra e, de fato, finalizar aquela compra ali, né? Porque, às vezes, é até uma marca que você gosta, sei lá, uma Farm da vida, né? Tá ali a loja perfeita, mas a experiência não é nada demais. E aí você entra na internet e vê um babado, como é, meu Deus, o nome? Babado... Esses sites de compra online que vende a coleção com descontos, né? Que me faltou a memória agora aqui. Só tô lembrando de Babado Forte, não é Babado Forte. Babado Top. Não, é Babado Top. É tipo o Que Vestir, sabe? Aquele outro site, o Que Vestir, eles vendem coleções de marca, né? Sendo que é logo depois que a coleção sai, porque eles lançam coleção de 3 em 3 meses, né? Então a roupa não é velha, se bem que a Farm estampa, tanto faz verão ou outono, né? Ninguém tá nem, né? Mas elas vendem após a coleção já ter sido lançada uma coleção nova, mas aí essa coleção foi lançada nova, mas a velha ainda tá na loja, né? A velha, 3 meses de diferença, né? A velha ainda está na loja, pelo preço cheio, né? Aquele vestidinho de R$700. Enquanto que num Babado Top, no Que Vestir, você compra esse mesmo vestido por 300. Né? Para quem é consumidor, de fato, da Farm, é uma diferença gritante, né? Então, o que é que esse lojista vai fazer para trazer essa consumidora que encontrou essas vantagens online, né, de volta para esse ambiente físico, né? Os próprios shoppings, eles estão tendo que se reinventar, né? Tem uma tendência aí de virar shoppings de passeio, né? Que não é mais, o foco não é mais a compra, o foco é você ir se divertir, você passar um tempo, você ir para o restaurante, não é à toa que os restaurantes estão entrando dentro do shopping, né? Entra, obviamente, questões de segurança, né? Para as grandes cidades, mas é uma mudança também dessa nossa mudança de consumo, né, da forma como a gente está comprando os nossos produtos hoje. Né? Eu vi uma outra pesquisa falando do consumo, que aí é um consumo que, de fato, eles que veio para ficar, de compras mesmo por aplicativo, de supermercado, né? As compras, para além do Rappi, porque o Rappi ele tem uma taxinha um tanto quanto elevada, né, quando você vai fazer uma feira por ele, mas hoje a maioria dos supermercados tem o seu próprio aplicativo, porque a consumidora, ela se acostumou com isso, com essa facilidade, né, principalmente para produtos, ele falava dos produtos
Ai, gente, duráveis, né? Não é a parte de hortifruti. As pessoas compram também, mas não é a principal compra, né? Porque às vezes você quer escolher e tal, mas essas compras de arroz, não sei o quê, até a pesquisa de preço dentro do aplicativo, ela é feita muito rápida. Por exemplo, no Rappi, se você jogar lá uma marca que você gosta, Omo Puro Cuidado, que é um Omo específico para roupa de criança, né? Você aparece os preços de todas as lojas, do Atacadão, do São Luís, todas as lojas que estão lá, né, no Rappi. São Luís, Atacadão, Carrefour, né? E ali você já pode optar pela sua compra, né? Então, o físico ele vai ter que meio que se reinventar, de fato, para trazer essa consumidora de volta, né? Sem perder também essa consumidora online, né? É um desafio que eles estão enfrentando hoje, né? No comércio, não é à toa que a gente chega em alguns shoppings e vê uma quantidade significativa de lojas fechadas, né? Embora agora já tenha dado uma diminuída, né? Já está voltando ao normal, por assim dizer, mas logo no pós-pandemia, você chegar num shopping como o Iguatemi, por exemplo, foi um shopping que me chocou bastante, né, quando eu cheguei e vi a quantidade de lojas fechadas, né. É isso. Não, total. Eu acho que as lojas de moda, principalmente, né, estão tendo que dar uns pulos, sabe? Porque além disso que você falou da questão financeira, né? Você compra no aplicativo, eles estão comprando os dados da gente com aqueles negócios, né? Estão dando desconto para comprar os dados da gente, né? De alguma forma. Mas no aplicativo, se você compra no site, tem um cupom. Se você compra no aplicativo, tem o desconto da vendedora com não sei o quê. E aí você está na loja e aí ainda tem, tipo, uma opção de você pedir pelo aplicativo para receber na loja, sabe? Então, tipo, são muitas estratégias que estão entrando aí exatamente em decorrência desse hábito de consumo que foi desenvolvido pela pandemia, pelo momento que a gente viveu na pandemia, né? E realmente, eu estava pensando o que eu ia dizer agora, esqueci o que eu ia dizer. Mas tipo, você vai na loja, prova a roupa, sabe qual é o tamanho e vai pedir no aplicativo com desconto, tá entendendo? Com desconto, com cupom, essas coisas. Exatamente, a C&A tem feito muito isso, né? Você vai comprar roupa e na hora, no próprio caixa, né, ele já te dá a opção, olha, compra aqui com o meu cupom, o vendedor, né? Compra aqui com o meu cupom, e a roupa já sai com um super desconto. Né? Pois é. A Célia está falando aqui que eu uso desde 2018 um aplicativo desses para fazer a lista de compras e comparar os preços nos supermercados no entorno. Olha que legal! É por geolocalização, né? Então, que usa, que tipo, você bota ali quem é que está com aquele produto perto de você, né, para vender, que legal. Pois é, aqui não se faz mais compra, aqui em casa também a gente faz compra de mercado, assim, faz pela internet a compra, a lista de compras, né, vai colocando exatamente pela facilidade. Você digita, sei lá, feijão, aí ele dá todas as marcas, todos os preços ali, você vê numa sentada, né, aquilo ali E aí muitas vezes a gente escolhe ir buscar na loja ao invés de receber em casa para poder exatamente pegar o hortifruti, alguma coisa que faltou, sabe? Então é uma experiência combinada, né, entre o online e o offline. Eu acho também teve essa são muitos novos arranjos que surgiram, né? Eu acho que é isso que a gente está levando em consideração aqui acerca do e-commerce, né? Eu acho que eu não tenho muito conhecimento exatamente sobre essa diferença entre gêneros, por que as mulheres compram mais, os homens compram menos, tá entendendo? Porque eu não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso, têm lido algum material sobre isso. Oi, Cláudia. Olá, Claudiane. Oi, boa noite. Gente, não necessariamente sobre e-commerce, mas a pergunta de práticas que vieram com a pandemia e ficaram, eu queria falar de 2 exemplos, 2 esferas nossas, aliás, 3, né? Sim, senhor, senta aí, senta que a doutora vai falar. Fala, doutora.
A chata vai falar, fala, chata. Não. 3 esferas, na verdade, né? A esfera do trabalho, que hoje em dia no trabalho, a gente estranha quando não tem a versão online. Porque semana passada, Juazeiro do Norte recebeu o chefe do Nordeste. Eu faço assessoria do INSS. E daí a reunião da manhã foi apenas presencial e a gente ficou, que horas que vai abrir para as 25 agências da região? Só à tarde que a gente vai fazer um modelo híbrido, a gente vai para um auditório maior com a transmissão pelo Microsoft Teams, que a pessoa só entra com seu e-mail de servidor, etc., registra presença. Então, a gente sente falta. Ficou outra, eu confesso que os nossos parâmetros mudaram muito, de dizer, vamos fazer uma reunião anual, etc. Não porque vai gastar diária para servidor, passagem e tudo, se a gente pode colocar só 10% os maiores gestores nessa reunião presencial e o restante do estado, o restante do Brasil, a gente põe online. Eu confesso que eu mesma já fiquei um pouco, o meu parâmetro mudou também, no sentido de que me disseram, tal evento em Brasília e a gente vai começar a trabalhar nele tantos dias antes. E eu, gente, vamos fazer online, vamos deixar para chegar lá um pouco mais perto. Não, porque vai misturar com as atividades já do dia a dia. Eu, não, prefiro dormir em casa e conseguir produzir do que estar dormindo lá bolando pelos hotéis e chegar no dia do evento eu já estar cansada. Então, eu confesso que o nosso próprio parâmetro de trabalho, mas claro que depende de perfil a perfil, né? Eu já peguei discussão lá no trabalho de uma pessoa dizendo que eu venho para cá porque eu venho para o prédio porque eu divido a internet com a minha mulher e o meu filho, aí eu fico em casa, a internet é só minha, eu moro sozinha e eu tenho o doutorado, etc., eu ajeito meus horários. Então, a questão do trabalho, a questão da religião, porque a minha mãe é super assim, hoje, quando você diz, mãe, quando começou a pandemia, a gente ia assistir a missa pelo YouTube, por que eu não posso continuar aqui em casa? E ela não vai porque agora tem a opção de ir presencial e você vai presencial. Então, a minha mãe acorda de madrugada para acompanhar o texto daqui de Fortaleza e eu morro de explicar para ela que fica disponível no YouTube, mas ela diz que não, né, que só serve se for aquele da pessoa ao vivo. Mãe, Deus escuta 24 horas, fica no YouTube 24 horas. E a terceira esfera foi a dos estudos, que eu confesso que bate uma chateação quando a gente caçando disciplina para fazer e dizia que ela era presencial, a gente murchava quando gostava de uma disciplina e via que ela era apenas presencial, enquanto em 2020 e 2021 a gente fez disciplina em vários lugares, foi ótimo. Então, eu confesso que hoje em dia, quando a gente vê lá um asterisco apenas presencial, chega a gente murcha. Então, são hábitos que realmente não vão mais, eu acredito que permanece porque o nosso parâmetro mudou. E a questão do e-commerce mesmo, assim, eu acho que apenas, assim, acho que a mulher continua como sendo a grande decisão, pelo menos eu penso assim, né, do ambiente doméstico ou da decisão mesmo. Acredito que o homem vai continuar com o seu consumo um pouco menor, no sentido de que nós compramos, né, 10 brusinhas, 8 ou 20 brusinhas por ano, e eles só compram quando ela realmente furar. Então, eu acho que tem muita transposição do presencial para o virtual. Pois é isso, acho que a gente tem que investigar a questão também do consumo religioso, que, meu Deus, salta aos olhos. Nossa, total, aí o que você falou aí dessas questões das disciplinas e exatamente do comportamento, né, do trabalho, e tipo, meu companheiro, ele não quer, tem dia que ele não quero, é muito mais, eu vou render muito mais se eu ficar aqui em casa, trabalhando de casa, tá entendendo? E enquanto que tem gente que, e especialmente eu acho que mulheres, tipo assim, exatamente por serem sobrecarregadas, né, das tarefas de casa, né, de terem o terceiro turno, que é inerente quase à atividade feminina, à atividade das mulheres dentro de casa, né, quando elas vão para o trabalho, tipo, é como se, tipo, não tá aqui no trabalho, eu não tenho filhos, então
tipo, não tem uma criança que vai chegar aqui, tá entendendo? Isso acontece com mulheres, que tem crianças que são chefes de lares e tudo, então eu acho que realmente isso influencia na decisão, no hábito da pessoa, de manter ou não, de ter o espaço dedicado para trabalhar e não ter esses, como elas citaram, as autoras citaram, né, o esmaecimento entre as fronteiras de trabalho e de pessoal, né, dentro de casa mesmo. Mas a questão do Deus estar 24 horas, Deus ouve 24 horas, eu concordo, amiga, não precisa acordar às 5 horas, não, para assistir o texto, não. E é muito curioso, né, porque a minha mãe realmente também ficou assistindo culto online durante a pandemia e ficou. Às vezes, quando ela não quer ir na igreja, ela vai na igreja toda semana, ela tem um culto que ela vai na igreja toda semana, mas ela também assiste um culto online. Então, é algo que se acrescentou a isso. E tudo isso resvala para o consumo, né? Se a gente deixa de, por exemplo, de se deslocar para realmente ir para um evento, alguma coisa, ou deixa de se deslocar para participar exatamente de, como você falou, né, de congressos, tá entendendo? Isso aí vai abalar, vai afetar o mercado, né, de consumo, de hotelaria, de transporte, de serviços, de combustível, essas coisas, porque as pessoas estão usando menos carro, de alguma forma, mas em contrapartida também tem o lado de quanto que custa chegar tudo isso na nossa porta, tá entendendo? Eu estava falando essa semana passada sobre o consumo sustentável de moda, né? E que a geração Z, por mais que esteja se colocando como mais consciente acerca de desafios de sustentabilidade, né? Porque eles vão sofrer mais do que a gente, né? Vão viver mais do que a gente nesse mundo que está realmente se desgastando de recursos naturais, mas eles são, tipo assim, os que compram, sabem que comprar a partir de um clique e sem pensar no processo de logística, de que está vindo num caminhão, de que está sendo deslocado, de que está gastando, jogando mais gases na atmosfera, etc. E tal. Então, tem uma questão da sustentabilidade que está envolvida no aumento do consumo pelo digital, né? Então, acho que também são muitas muitos desafios de consumo, né? Para os analistas de consumo, como elas colocaram. Eu vi esse negócio da noiva, que é uma das coisas que foi deslocada também, a tal da lista de casamento, né? Foi deslocada para o virtual, né? Então a noiva reclamou dos poucos presentes e valores no site de casamento. Lembrou que quando se vai a um casamento, se tem o costume de levar presente. Como é fofoca isso? A fofoca era que cada presente que ela tinha colocado na lista de casamento, eu li alguma coisa sobre isso, meia culpa, não tinha nenhum presente abaixo de R$500, gente. Aí por isso que a galera não estava comprando. Não estava dando os presentes para a mulher. Gente, eu fiquei pensando, eu vi esse caso, eu vi também. Eu vi, porque agora tem uma tal de lista fake, né? Que coloca lá por exemplo, aparelho de jantar, não sei o que, R$2.000. Só que, na verdade, ela vai receber o dinheiro e não o aparelho de jantar. Sim, isso aí já é uma prática. Assim, você tá, comprando simbolicamente aquele presente, né? Eu fiquei pensando, gente, como assim? Que mundo é esse? Porque ali ela tava querendo o quê? Um cashback? Fez um casamento de R$300.000, tava esperando um cashback para pagar as dívidas do casamento. Fiquei pensando, mas é muita cara de pau. E foi aqui aquele negócio, porque disse que ela casou. Ela é daqui, aquela mulher? Aham. Ela é daqui. Não sabia. Ela é uma professora de direito penal, alguma coisa assim. E influenciadora, essas influenciadoras, né? É medo desses influencers. Desinfluencers. Pois é. Mas alguém tem alguma contribuição aí, gente, do que fala? Eu sei, o artigo é legal, mas ele é bem básico, né? Então, tipo assim, às vezes tem muitas teorias ali que a gente já está acostumado, muito conceito, que a gente já está acostumado a ver, né? Exato. A Claudiane falou, depois da vela digital para apagar, para acender nos velórios. Meu Deus do céu. E a vela digital de aniversário também que rola, né? Meu Deus. O pessoal, até quando
não leva vela para aniversário. Hoje em dia, no presencial, baixa um aplicativo que tem uma vela que se apaga no celular. Sim. Mais alguém, gente, tem alguma contribuição? Já coloquei a lista de presença aqui, tá? No chat. Vou colocar de novo. Pode falar, Célia. Vocês estão me ouvindo que a minha internet tá horrível. Estamos assim. Na realidade, o tema é uma inquietação. Com relação ao pessoal de visual merchandising, que prepara a experiência do consumo na loja, no ponto físico. Se essa tendência tende a aumentar a responsabilidade desse profissional, ou essa tendência de aumento de consumo online tende a migração total desse profissional. Deixa eu ver se eu entendi. Se aumenta a responsabilidade dos profissionais de visual merchandising, tipo em shopping, no mundo físico, né? Ou se esse profissional ele vai migrar todo para a web, porque, de certa forma, existem ainda consumidores que preferem essa experiência no ponto físico. Sim. Eu acho que na realidade, é a experiência com a marca. Exato, pois eu acho que entra muito no emocional, né? No tátil, né? Essas experiências físicas, os pontos físicos entram muito no tátil, no sentimental, no que a gente sente vendo, né? Ali no visual, exatamente visual merchandising. Eu acho que entra no que a Claudiane estava falando. Não, mentira, foi a Janice que falou isso, né? Que as lojas têm que se reinventar agora, né, meu? Então, isso cruza com a informação que elas trazem lá de que na moda, né, a inovação de moda, a inovação de produtos de moda, por exemplo, era um fator preponderante para as mulheres preferirem comprar online, porque eu acho que elas conseguiam ver mais coisas diferentes na internet. Já te passo a palavra, tá, Marilene? Só finalizando aqui o raciocínio, a inovação de moda fazia com que elas comprassem mais online. Então, eu acho que é isso. Ou o pessoal de visual merchandising tem que se virar e tem que inovar e tem que criar coisas novas, tem que fazer com que o ponto físico fique mais atrativo, ou realmente cada vez mais eu vejo uma migração para o movimento digital, de e-commerce mesmo. Não sei vocês, é uma opinião que eu tenho. E eu costumava muito ir a shopping, eu trabalhei como personal shopper também, e hoje eu não atuo mais, mas eu gostava de ir ao shopping para passear, tá entendendo? Hoje o shopping me dá um pouco de agonia, sabe? Assim, de estar ali e tudo. E, sério, nada me emociona quase. Então, se nada me emociona, por que eu vou comprar na loja, sabe? Então, eu penso por aí, Célia. E você, Marilene, o que pensa? Olá, gente, boa noite. Falando um pouquinho ainda sobre a pergunta aí da Célia, né? Eu estava falando até com a minha irmã, sou publicitária, né, sou da área, sobre esse esforço, né, que as lojas físicas estão fazendo para que o consumo se volte, né? É um mundo, é extremamente complexo, né? Até lendo o artigo, nossa, era um pequeno recorte, né, 2020, do que estávamos passando, o que ainda está por vir, né? Ainda é um processo de aprendizados, múltiplos aprendizados de comportamentos, de preferências de consumo em si, mas vendo a lógica física em si, eu estava até vendo um podcast essa semana de uma psiquiátrica, Ana Beatriz, né, bem conhecida aí no canal de YouTube, que ela estava falando que os marqueteiros, né, os profissionais de marketing estão entendendo mais de neurociência do que os próprios psiquiátricos, né. Ela está falando, gente, eu entro no shopping, né, a psiquiatra, e aquele cheirinho, aquelas lojas, eu nem vou comprar nada, mas eu entro na loja só por causa do cheirinho, né. Então, esses profissionais, né, do visual merchandising, que cada vez mais se tornam especialistas nessas ferramentas, né, que liga ali com a cognição, com o conhecimento, com o sentimento, né, 5 sentidos, e cada vez mais eles vão se envolver nisso, extremamente relacional. Hoje no shopping, você vai no shopping para fazer mil e uma coisas, né, não necessariamente um consumo. Ali você vai para encontrar amigos, você vai para um festival que está acontecendo, é um parque de diversão para as crianças, né? Então, há vários artifícios para você ligar e chamar o consumo para o físico, né? Porque hoje em dia é aquela coisa,
eu já te passei pela experiência de ir numa loja e o vendedor não, mas tem no aplicativo. Eu me senti, o que eu estou fazendo aqui, né? O vendedor tá me mandando ir para o aplicativo. E eu tinha muito o receio, né, de comprar no app, e eu fiquei paranoica na pandemia, meu pai diabético, não saí para nada, né, nem permitia que ninguém saísse, eu viesse na minha casa. Então, eu fiquei adepta até hoje, tenho certos comportamentos que ficaram, não tem como supermercado, comprar roupa, compro mesmo, né, é muito bom esse tipo de consumo, né, que você vê ali, trabalho, continuo com home office, não, nem imaginava, odiava a ideia de home office, hoje eu super adoro e vejo como as empresas que adotam como um estilo o híbrido que seja, como um estilo de trazer mais conforto para aquelas profissões que permitem ter, né, essa escolha, também como uma chave de diferenciação dessas empresas, que você vê, né, como Elon Musk e seus outros amiguinhos, né, que querem impor, né, que até mesmo serviços que funcionaram muito bem rendimento, apesar de alguns burnouts, né, alguns rendimentos dessas empresas de serviços, mas que hoje em dia eles querem, né, o empresariado, né, o sistema como um todo, impor esse retorno, né. E eu queria pontuar também, né, como foi citado aí da geração Z, uma pesquisa que eu li recentemente, nesse final de semana, que saiu da BBC, que eu acho bastante pertinente, que a manchete até me chamou a atenção, depois eu posso colocar no grupo, que todo esse sistema de consumo e repensar o tempo, né, como traz o artigo, como traz tantas outras vivências de comportamento que nós passamos, ainda estamos passando um pouco, né, repensando tudo que foi vivenciado, até mesmo em reler, né, um artigo ali de 2020 e trazer tantas coisas, nossa, quantas coisas a gente passou e se reconhece em termos de consumo, de comportamento. E esse artigo da BBC me chamou muita atenção pelo título, que era algo como a geração Z está salvando os sindicatos. Oi, sindicatos? Como assim? E era uma pesquisa, aí eu vou ler, fui abrir para ler, para entender o que estava acontecendo. E algo que me chamou muita atenção e que eu já imaginava que era o cerne é a pandemia, né, porque ali a geração Z, né, conseguiu pensar mais, né, é um típico deles pensar mais no coletivo, né, diferentemente de algumas outras gerações, em que eles puderam ver ali no tempo, no cerne lá ali né, da pandemia, o momento, essa pesquisa é dos Estados Unidos, né, dos sindicatos dos Estados Unidos, em que eles conseguiram ver que aqueles empregos, né, de serviços essenciais da pandemia, que tinham sindicatos, conseguiram contribuir ainda que um pouco, né, com aqueles equipamentos que eram de proteção individual obrigatórios. E aquelas empresas que não tinham sindicatos, pouco se importaram com seus trabalhadores, né. Então, isso fez com que levantassem estudos de muitos jovens, né, e geração Z, que eles estão, né, na luta lá nos Estados Unidos para se manter os sindicatos, né, isso me chamou bastante atenção, porque foi o cerne desse pensamento que veio a partir de uma observação da pandemia. Eu acho bastante importante todos esses comportamentos e observações, né, que nos permitiram ter durante a pandemia, seja o empreendedorismo digital, que nós podemos ver que houve uma crescente entre as mulheres, né, acho que está tendo aí pesquisa relacionada a isso, que traz com que a gente pense um pouquinho fora da caixa, o que foi que o digital nos permitiu, ou que foi que o comportamento de algumas empresas nos permitiu, né, realizar. Eu achei bastante interessante, tanto o artigo que foi, né, trazido sobre o que nós vivenciamos na pandemia, e também a citação aí da geração Z, né, que eu trouxe aí também, da pesquisa do BBC, que eu me interessei muito, e é uma boa leitura, abre a mente, né, dessa geração, e espero, né, para as próximas também, sobre o que nós passamos, né, nós passamos por muitas mudanças, e que essas mudanças, as boas, permaneçam, e podemos ver ali nas entrelinhas, né, o que pode ser adicionado como algo bom, né, para comportamento, para a sociedade como em si. Mas gostei bastante. Massa, Marilene, eu me identifico muito com a tua fala, assim, tanto quando você fala que ficou psicopata da pandemia, eu também fiquei, a minha mãe não podia sair, minha mãe tem hipertensão, um monte de coisa, e também eu fiquei louca, assim, para ela não sair de casa, e não deixava ninguém chegar, eu fiquei a louca da pandemia, então fazia tudo dentro de casa, lavei ovo, né, gente? Quem que lava o ovo
detergente, né? Mas quem não fez essas coisas durante a pandemia também, né? Então tem tudo isso mesmo. E quando você falou do visual merchandising, tocando ali no que a Célia trouxe, né? Assim, e você falou do cheirinho da loja, da experiência, não sei o que, fala muito até hoje eu faço consultoria de marca, né? De gestão de marca, que é o branding. E aí a gente trabalha com brand sense, que são os sentidos que são desenvolvidos ali dentro da loja, que é exatamente a questão da neurociência, de entender. A gente já faz um mapeamento, por exemplo, visual. Quando a gente entra numa loja de varejo, né? A gente tem a câmera, aí você vê qual é o percurso que aquela pessoa faz mais, tá entendendo? Então você vai colocando peças-chaves, peças mais caras, no caminho que aquelas pessoas fazem mais. Você entra na loja, você vai para a direita, tá entendendo? Então, tudo isso, o cheirinho que você deixa da marca, traz aquela relação pessoal com a marca que vai gerar o consumo, sabe? Então, o brand sense aí sendo aplicado também. E, poxa, eu quero muito ler esse negócio dos sindicatos, porque isso me interessa muito. Eu faço a pesquisa sobre neoliberalismo hoje, né? E uma das coisas que o neoliberalismo faz é exatamente enfraquecer essas coletividades. E aí a gente se desfez de muitos sindicatos, né? Com a evolução realmente econômica da gente, econômica e política, porque realmente não tinha mais interesse que os sindicatos tivessem essas forças para defender os interesses dos trabalhadores, né? E eu vejo, a gente estava falando exatamente isso esse fim de semana, uma conversa dizendo assim, os problemas do século XXI não vão ser resolvidos com soluções do passado, né? Mas, se a geração Z está adotando o sindicalismo, tá entendendo? Isso aí já é um farol para a gente, que talvez as coletividades ainda possam realmente ressurgir aí, mais fortes. E que bom. E eu quero ver se você puder mandar esse link no grupo, realmente. Isso, envio sim. Já vou adicionar aqui. Massa, é um ótimo texto, muito bom. Jô? Mais alguém? Tem alguma contribuição? Desculpa, vou ter de Olha a Marilene. Deixa eu ver, gente, a lista de presença. Oi, não é a mesma que tá falando. Tem a Marilene. Eu sou a irmã gêmea da Marilene. Meu Deus, eu achei que era a mesma pessoa. Publicitária também, às vezes a gente duplica, o pessoal acabou cancelando uma e só fica uma na lista. Não, só completando, que eu achei muito interessante, né, os assuntos que foram abordados, né, relacionado ao artigo, que eu gostei também bastante, essa relação do merchandising, né, além de trabalhar essa questão do brand sense, tem essa questão também dessa integração do digital no meio físico, né, que quando a gente entrou na pandemia, eu e minha irmã trabalhamos na mesma empresa, né, na agência, e a gente ficou home office, e estava assim, eu acho que foi a época que a gente mais trabalhou, né, todos os clientes, todos os projetos se voltaram para o digital, queriam fazer alguma integração, alguma automação. A gente começou a ver como é que a gente poderia fazer com que aquelas pessoas da lista de contatos, tanto das redes sociais como também, né, de alguns projetos também, que estavam ali, que eram contatos fixos, né, fisicamente, poderem entrar em contato, como é que poderia ser um produto digital, como poderia ser formatado. Vários clientes queriam fazer live, queriam fazer cursos, né, de alguma forma sobreviver, né, durante toda essa pandemia, todo mundo não sabia como é que seria. Então, tem toda essa questão de se voltar para o digital, de alguma forma, né, e ao mesmo tempo trazer essa integração. Hoje em dia, você não faz um lançamento de uma loja de moda feminina sem ter uma integração com o digital, né, por exemplo. Então, tem esse sentido também, né, das coisas boas que a gente precisa adotar da nossa profissão, e até mesmo como lei de consumo, né, da gente ter essa noção dessa integração, porque a gente já estava no caminho, mas a gente meio que foi batido na pandemia, teve uma grande aceleração. E juntamente com isso, uma coisa que eu também achei, outro ponto muito interessante, né, dessa questão de comércio e também de consumo, essa relação desse boom de conteudistas, né, ali do TikTok, também relacionado ao marketing digital, algoritmo, e também essas mudanças do algoritmo que as pessoas começaram a se reordenar, como é que eu faço para consumir tanta informação, e ao mesmo tempo eu como produtora, como é que eu faço para chegar às pessoas certas, né, até mesmo dos meus seguidores, né, várias pessoas começaram a ser gestores de tráfego, né, para conseguir alcançar mais público e mais audiência também.
E é uma surpresa que depois, né, de um bom tempo que você volta só ali para o meio de publicitário, né, e você volta mais para o digital, você foi forçado a isso, não só muito dos projetos, né, dos clientes, logística, mas também você como profissional, uma surpresa muito importante e agradável também, que você vê que durante toda essa trajetória, você vê um crescimento de empreendedorismo feminino no digital, falando no aspecto de produtores, né, produtoras. Normalmente você só vinha ali nomes como Érico Rocha, ou então outros produtores de comunicação, muito voltado para o público masculino, e hoje a gente vê outros nomes que, né, que batem ali, como Betina, como Bárbara Bruna, que antes era um ambiente muito masculino, ainda é, a gente não tem uma equidade, mas a gente pode verificar um crescimento muito grande, né, nessas produtoras de conteúdo dentro ali, que podem produzir algo que pode ser consumido por outras mulheres também. Então, acho que esse ponto de equilíbrio também é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem essa complicação sobre essa economia da atenção, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa lidar ainda, é uma coisa que explodiu na pandemia e a gente ainda precisa dosar, reaprender a como lidar com isso, né? Não, totalmente, né? Tipo, eu acho que o que justifica um pouco, bom, não sei se justifica, mas eu acho que tem uma parcela ali no artigo falando que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de lidar com a questão tecnológica, assim, diretamente, tudo. Então, talvez ali, se a gente investigar, tem uma questão aí no ponto das conteudistas que você está falando, tá entendendo? Mas, lógico, a questão de gênero, no sentido de visibilidade, né, e não existe a equidade nesse sentido. Então, sempre não, mas a gente está lutando numa cultura patriarcal ainda, então a gente vai estar esbarrando nisso, querendo ou não, né, de qualquer forma. E sim, esse artigo que eu falei que eu escrevi em 2020, ele falava exatamente de como as marcas, elas tentavam gerar conteúdos que fossem agradáveis e que gerassem produzir conteúdos que gerassem alguma sensação de bem-estar para as pessoas, que gerasse empatia, que promovesse entretenimento para os consumidores deles no digital, né, naquele momento difícil que era da pandemia. Então, tem realmente... E aí, vira a chavinha também, volta para o consumo, né, o consumo de informação, como é que a gente passou a consumir essas marcas? Consumir a informação que aquelas marcas estavam produzindo, né? Então, também o consumo de informação, e hoje a gente tem que realmente dosar isso, como você falou, a sua fala é muito pertinente aqui nesse contexto todo, Marilane. Rendeu, hein? Então, alguém tem mais alguma contribuição, gente, a fazer? A listinha de presença tá ali, tava data de 19, mas eu já consertei, então essa lista aqui vale, tá certinha. Então assine, não deixem de assinar para ter o certificadozinho lá no final. E se ninguém tem mais nenhuma consideração, a gente pode encerrar por aqui. Não é? Eu achava que era a mesma pessoa, juro por Deus. Quando entrou, eu também achei que era a mesma pessoa, cara. Mas aí eu vi Marilane, aí um levantou a mão, o outro levantou, adorei. Adorei. E só muda uma letrinha, né? Culpa do nosso pai, só mudou Lani Lane. Aí, muito legal. Então é isso, gente. Por hoje ficamos por aqui. O próximo encontro é daqui a 15 dias. Aí sim vai começar a ser de 15 em 15 dias, né? Porque, como falei, a gente fez esses 3 primeiros no intensivão para no final do ano ficar bem tranquilo e não ter aquela correria, né? Que sempre no final do ano tá todo mundo correndo com os preparativos aí do final do ano, Natal. E é isso. Obrigada pela presença de todos, todas e todes hoje. Foi muito bom. Tis, parabéns pela apresentação. Foi maravilhoso. Foi muito bom. O debate foi sucesso. Foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Adoro estar aqui com vocês. E esse encontro vai ficar gravado, tá? Deu certo. Como é? O encontro vai ficar gravado. Deu certo a gravação. Finalmente consegui ótimo. Então, quem não participou, se quiser participar depois assistindo, vai ficar a gravação. Vou colocar o link lá no grupo, tá bom? Então é isso. Beijos, pessoas. Beijos, boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau.